E aí, gente, tudo bom? Hoje nós vamos ver mais uma técnica de análise de circuitos, que é o método das correntes de malha, que é um método muito bom também, assim como o das tensões de nó. E antes da gente começar, vou pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo e inscrever no canal se ainda não é inscrito, para você não perder os vídeos futuros, ok? Vou fazer, gente, o mesmo procedimento do outro método, que é o seguinte. Esse problema aqui, a gente já resolveu ele, né, usando a transformação delta-estrela. Eu tive que forçar um pouquinho a barra, né, mas assim, deu certo. Nós vamos resolver usando o método das correntes de malha, para ver como que é bem mais fácil usar um método sistemático do que ter que enxergar coisas no circuito, né, fazer alguns passos mais brilhantes, vamos dizer assim. E depois eu resolver o mesmo problema da aula do método das tensões de nó para fazer uma comparação entre os métodos, né, de quanto que é melhor usar um ou o outro. Muito bem então, gente. Olha só. No que consiste o método das correntes de malha? Eu falei no método das tensões de nó que a gente usa a lei de Kirchhoff das correntes e escreve as correntes em função das tensões. Aqui a gente vai usar a lei de Kirchhoff das tensões e escrever as tensões em função das correntes. É meio que o dual, né? E como que a gente vai fazer isso? Lá a gente olhou para os nós do circuito. Aqui nós vamos olhar para as malhas do circuito, ok? E as malhas, digamos, independentes, né? Porque o que acontece? Eu tenho aqui essa malha, essa malha, essa malha, mas eu também posso pensar nessa malha aqui, posso pensar nessa malha aqui, posso pensar nessa malha grandona, mas todas elas derivam das três primeiras, né? Então, digamos, não é exatamente isso, mas malhas linearmente independentes, né? São essa, essa e essa, tudo bem? E aí o que a gente vai fazer, gente? Nós vamos supor que existe em cada malha, uma corrente fictícia, que essa corrente não existe exatamente desse jeito lá, mas é uma corrente que, em teoria, ela só circula naquela malha, por isso que chama correntes de malha. Qual que é a ideia disso? Vamos fazer aqui o nosso exemplo, né? Nessa malha aqui, eu vou supor que existe uma corrente que ela só fica aqui dentro, ela está confinada aqui, e eu vou chamar ela de I1. Ok? Sempre que eu me referir às correntes de malha, eu vou usar um I maiúsculo. E quando eu quiser calcular uma corrente específica no circuito, vou usar um I minúsculo. Nessa malha aqui, eu vou supor que existe uma corrente circulando nesse sentido, chamada I2. Poderia ser em outro sentido? Pode. A gente só tem que ser coerente com a nomenclatura, com a hora de equacionar o problema. Ok? Então, seguindo. E aqui nessa terceira malha, eu vou supor que existe uma corrente também nesse sentido, né? Chamada I3. Ok, e agora eu vou, em cada malha, escrever a lei de Kirchhoff das tensões. Então, olha só. Começando pela malha 1, nós temos o seguinte. Começando desse ponto aqui, eu vou ter uma corrente que está atravessando esse resistor de 1 ohm. Só que qual corrente é essa, né? Baseadas nas nossas correntes de malha, existe a corrente I1 vindo para cá e a corrente I3 vindo para a esquerda. Como eu estou percorrendo a malha no sentido horário, eu estou meio que assumindo que a corrente líquida está para a direita. Então, se eu tenho I1 para a direita e I3 para a esquerda, então o I1 é maior que o I3, né? Então eu tenho ali o seguinte, a queda de tensão é a resistência 1 vezes I1 menos I3. Vocês concordam? Que a corrente líquida que atravessa aquele resistor é I1 menos I3. Posso pensar também que existe uma queda de tensão que é 1 vezes I1, e uma queda de tensão com a outra polaridade, que é 1 vezes I3. E aí eu subtraio, dá na mesma, certo? Mas você pensar assim, qual que é a corrente líquida que atravessa aquele resistor? Baseado nas correntes de malha, né? Ok, então, passei pelo resistor de 1 ohm, vou descer e passar pelo resistor de 40 ohms. Agora, eu estou descendo, né? Estou assumindo que a minha corrente líquida está descendo. E, nesse sentido, o que eu tenho? Eu tenho a corrente I1 descendo e a corrente I2 subindo. Se o líquido, né, é o que desce, então eu tenho ali 40 vezes I1 menos I2. Basicamente, gente, sempre vai ser assim. Se você está equacionando a malha 1, a sua maior corrente vai ser a corrente I1, já que ela acompanha o sentido da malha, né? Então sempre vai ser I1 menos alguém. Beleza. E por último, olha só. Eu tenho aqui isso, e agora eu atravesso a fonte de tensão num sentido de elevação de potencial, né? Então eu subtraio aqui o 24. E isso aqui tem que ser igual a zero. Essa é a equação da primeira malha. Vamos escrever a segunda malha. Olha só. Mesma ideia, né? Agora, começando desse ponto aqui, eu vou atravessar um resistor de 10 ohms, certo?
E como é uma corrente I2 indo para a direita, a corrente I3 indo para a esquerda e a corrente líquida está indo para a direita, né? É I2 menos I3. Então vai ficar assim: 10 vezes I2 menos I3. E aí, eu vou passar aqui agora, observem só, nesse resistor de 50 ohms, e nesse resistor de 50 ohms só tem a corrente I2. Então vai ficar 50 vezes I2. Então mais 50 vezes I2, certo? Aí eu continuo aqui e passo pelo resistor de 40. Só que dessa vez, a minha corrente líquida está subindo. Então vai ficar I2 menos I1, concordam? Então aqui vai ser mais 40 vezes I2 menos I1. E eu volto para o ponto inicial. Então isso tudo é igual a 0. Beleza? Por último, temos a malha 3, que vai ser o seguinte. Vamos começar aqui de cima, por exemplo, né? Aqui. Eu vou passar para um resistor de 15 ohms que só tem a corrente I3. Então é 15 vezes I3. Então, 15 vezes I3. Agora, estou seguindo aqui, vou passar pelo resistor de 10. O resistor de 10, eu tenho uma corrente indo para a esquerda e uma corrente indo para a direita. Como a corrente líquida é para a esquerda, eu vou botar 10 vezes I3 menos I2. E por último, eu passo por aquele resistor de 1 ohm, né, que novamente, agora o sentido inverteu, vai ser uma vez I3 menos I1. Isso aqui é igual a 0, beleza? Prontinho, tenho aqui 3 equações e 3 incógnitas. Basta eu resolver esse sistema, né? Então, vamos só deixar essas equações num formato um pouquinho melhor, né? Aqui, vamos escrever a primeira equação já resumida, né? Eu tenho 1 e 1 mais 40. Então, 41 vezes I1. O I2, ele aparece aqui, o menos 40. Menos 40 I2. Menos I3. Menos I3. E isso tudo tem que ser igual a 24. Ok? Muito bem. Agora, segunda equação. Eu tenho menos 40 e 1. Então, menos 40 vezes I1. O I2 ele aparece 10 vezes, 50 vezes, mais 40, vai aparecer 100 vezes, né? Então, mais 100 I2. E o I3 é só menos 10. Então, menos 10 I3. Isso aqui igual a 0. 0, certo? Isso. Tá certo? Isso, a gente só passa pela... Só tem a tensão ali na malha 1. E por último, a gente vai ter aqui, nessa equação... O I1 só aparece uma vez, então menos I1. O I2 é esse menos 10 I2. E o I3 é 15 mais 10 mais 1, então 26. 26 I3 igual a 0. Gente, uma forma de vocês verem se vocês escreveram as equações certas é o seguinte. Como em toda malha, uma corrente ela é a que manda, né? Assim, a gente escreve tudo como se ela fosse a maior. Então, cada equação... Uma corrente tem que estar positiva, as outras negativas. Então, olha só. Na primeira malha, o I1 que manda, vamos falar assim. Então, o I1 está positivo, os outros dois negativos. Na segunda, o I2 está positivo, os outros dois negativos. Na terceira, o I3 está positivo, os outros dois negativos. É um jeito de você validar, ok? Se não tiver assim, você erra um sinal. E aí dá um problemão na hora de resolver o sistema, né? Então, beleza. O que a gente pode fazer aqui, gente? Vamos somar essas 3 equações, porque olha só. 40 mais 1, 41. E aí, se eu subtrair da primeira, dá certinho, né? Então, somando tudo, esse cara vai sumir. 100 menos 50, 50. 50 vezes 2. E aqui vai dar 26 menos 11, que dá 15. Então, mais 15 e 3, isso igual a 24. E aí, para eu obter uma outra equação com I2 e 3, eu posso multiplicar essa equação aqui por menos 40. Que aí vai aparecer 40 aqui e vai cortar com esse, né? Então, multiplicando por menos 40, a gente obtém o quê? 41. Menos 40 vezes menos 10, né? Vai dar mais 402. E 40 vezes 26 vai dar 1040. Então, menos 1040 vezes 3 igual a 0. Essa equação aqui, vou simplesmente copiar ela. Beleza. E aí a gente soma, certo? Então, somando essa turma, caiu um trovão aqui. Somando essa turma, a gente vai obter 0. 400 mais 100, 500. Vezes 2. 1040 com 10 vai dar menos 1050 vezes 3. Isso aqui igual a 0.
Aí eu copio essas duas equações. Vamos colocar elas aqui do lado. Beleza. E já posso fazer o seguinte, né? Esse cara, quando eu jogar para cá, observe que se eu dividir a equação de baixo por 10, eu já consigo simplificar, né? Porque aí aqui, ó, corta esse zero aqui, já fica 50 e 50, eu subtraio as duas, né? Então, subtraindo uma equação da outra, aí deixa eu fazer o seguinte, só selecionar isso, mudar a cor, só para a gente manter a coerência aqui das operações, né? Subtraindo uma da outra, isso aqui vai zerar. 15 menos 105 é 15 mais 105, que vai dar 120. E 3 igual a 24. Então, quem que é o I3? O I3, ele é 24 sobre 120, que é 1/5, né? Isso aqui é igual a 1/5. Vou deixar como 1/5, beleza? Que aí a gente obtém as outras. Quem que é o I2? O I2, ele é simplesmente 105 vezes I3 dividido por 50, né? Que é a mesma coisa, dá para dividir tudo por 5, né? Dividindo por 5 vai dar 21. 21 sobre 10 vezes o I3, ou seja, 21 sobre 10, 21 sobre 10 vezes 1/5, né? Tá certo isso, ou seja, isso é 2,1 sobre 5. Eu vou deixar tudo sobre 5. E por último, quem que é o I1, né? O I1, se eu passar ele para cá nessa equação, vai ficar 26 e 3 menos 10 e 2 igual a I1. Então, o I1, ele é 26 e 3 menos 10 e 2. Ou seja, 26 quintos menos 21 quintos, que é 5 quintos, que é 1 ampere, certo? E, gente, esse resultado faz muito sentido, porque 1 é justamente o que a gente tinha achado lá no exercício da transformação delta-estrela, né? Que era a corrente fornecida pela fonte. E nessa nossa montagem, o I1, ele é a corrente nessa malha. Então, é a corrente que sai e entra da fonte, né? Então, ela tinha que dar 1 mesmo, beleza? Então, significa que nós estamos fazendo tudo certo. Achando isso, agora eu posso calcular quem que é o V1 e quem que é o V2, certo? Vamos olhar aqui. O V1 é essa diferença potencial, então é 40 vezes I1 menos I2. Então, esse aqui é 40 vezes I1 menos I2. E o V2, ele é 50 vezes o I2. 50 vezes o I2. Então, quanto dá cada coisa aqui? I1 menos I2 é 1 menos 2,1 sobre 5. Só que 1 é 5 quintos. Menos 2,1 vai dar 2,9. Então, isso é 40 vezes 2,9 sobre 5. 40 sobre 5 é 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 9 daria 7,2, né? Então, 16 mais 7,2, 23,2 volts. E 50 vezes o I2 é a mesma coisa que 50 vezes 21, aliás, 2,1 sobre 5, que vai dar 10 vezes 2,1, que é 21 volts. Que são as respostas que a gente obteve também naquele exercício. Então, isso mostra que o nosso método funciona. Então, vamos lá, resolver o exercício que a gente já resolveu no outro vídeo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou só montar o sistema, né? Eu vou montar as equações que são análogas à do outro método, e aí a resposta eu coloco aqui já de uma vez, porque a gente já sabe qual que é, né? Aí vocês podem validar. Então, vamos lá, né? Aqui eu tenho uma corrente de malha fazendo assim, I1. Aqui eu tenho o I2, e aqui eu tenho o I3. E aí, gente, só um comentário, tá? Aquilo que eu falei dos sinais aqui, né? Ser um positivo e 2 negativos, claro, só vai acontecer se você arbitrar as correntes de malha todas no mesmo sentido, né? Então, assim, se aqui eu, por algum motivo, quiser fazer o I3, por exemplo, assim, aí vai mudar, claro, né? Mas se você arbitrar todos no mesmo sentido, sendo coerente, né? Aí vai acontecer aqui. Então, só para ficar isso registrado. Então, vamos lá, gente. Olha só, malha 1, né? Nós temos o quê? I1, só ela passa aqui pelo resistor de 1 ohm, né? Então vai ficar 1 vezes I1, mais 6 vezes, agora é I1 menos I3, concordam? Então, I1 menos I3. Então, percorrendo assim, né? Aqui, ó. Isso. E agora é 2 vezes I1 menos I2. Então, mais 2 vezes I1 menos I2. Isso aqui vai ser igual a 125, certo? Seria menos 125 igual a 0, né? Já passei ele para o outro lado. Segunda malha.
vamos ter o quê? Começando daqui, né? A gente tem 2 vezes e 2 menos I1. Então, 2 vezes I2 menos I1. O que mais? Aí quando eu chegar aqui, ó, eu tenho 12, que está descendo o I2 e subindo o I3. Então vai ficar mais 12 vezes I2 menos I3. E por último, nesse resistor de 1 ohm, só passa o I2. Então, mais 1 vezes I2 igual a 125. Beleza? E na terceira malha, nós temos o que, né? Vamos começar por aqui. Eu tenho 6 vezes I3 menos I1. Então, 6 vezes I3 menos I1. Depois, nesse resistor de 24, só passa o I3. Então, mais 24 vezes o I3. E depois, mais 12 vezes I3 menos I2. Isso tudo igual a zero. Beleza, estão montadas as nossas 3 equações, né? Vamos só melhorá-las um pouco. Na primeira, a gente tem 1 mais 6 mais 2. Então, 9, né? 9 vezes I1. O I2 aparece menos 2 vezes. E o I3 menos 6 vezes. Igual a 125. Na de baixo, o I1 aparece menos 2 vezes. Só para ficar aqui, menos 2 vezes o I1. O I2 aparece 2 mais 12, 14, mais um 15. Então, mais 15 I2. E o I3 aparece menos 12 vezes. Menos 12 vezes o I3. Isso também é igual a 125. E aqui nós temos menos 6 vezes o I1. Beleza? O I2 aparece menos 12 vezes. Então, menos 12 vezes o I2. E o I3 aparece 6 mais 24, 30, mais 12, 42. Então, mais 42 vezes o I3. Isso aqui igual a zero. Esse é o conjunto de equações, tá, gente? Para as nossas correntes de malha. Eu já tenho elas resolvidas aqui, né? Como eu disse. E se vocês fizerem as contas certinho, vocês vão encontrar exatamente esses valores aqui. A corrente I1. Então, resolvendo, vocês vão encontrar I1 igual a 23,76 ampere. A corrente I2 igual a 18,43 ampere. E a corrente I3 igual a 8,66 ampere. Beleza? Isso são as correntes de malha. Como que eu acho as nossas correntes mesmo? Agora, é só uma questão de lei de Kirchhoff, né? Então, vamos fazer o seguinte. A corrente Izinho 1, ela é exatamente igual à corrente I1, né? Ela é uma corrente que existe aqui só dentro dessa malha e ela é igual ao I1, porque tá num resistor aqui que a corrente I1 passa sozinha. Então, isso aqui é igual ao próprio I1. Se vocês conferirem com com a aula anterior, né? Vocês vão ver que esse é o valor mesmo. A corrente I2, ela é igual ao que? Observem, ela é I1 menos I2. Então, ela é I1 menos I2. Beleza? A corrente I3, ela é igual a... Ela passa bem aqui embaixo, né? Então ela é igual à própria corrente I2. Então ela é igual ao I2. Corrente de malha, né? A corrente I4, ela é igual a... Ela tá passando aqui, né? Então ela é I1 menos I3. Então ela é igual a I1 menos I3. Observe que aqui, né? Só relembrando, a corrente de malha I2, ela passa no mesmo sentido do I3, por isso que ela é igual. Aqui, como o I4 está descendo, ele é a corrente que desce menos a corrente que sobe. Então, I1 menos I3. A corrente I5, ela também está descendo, né? Então, a corrente I5, ela é igual a I2 menos I3. I2 menos I3. E a corrente I6, ela é exatamente igual à corrente de malha I3, beleza? Então, assim, observem que as correntes de malha, elas são iguais a algumas correntes em específico, né? Que é igual I1, igual I3, igual I6. E as outras correntes, que são as correntes que estão entre as malhas, obviamente vão ser uma operação entre as correntes de malha. Então, como a corrente I2, a corrente I4 e a corrente I5 são correntes que estão entre malhas, elas vão ser resultado de uma composição das correntes de malha. Beleza, gente? Vocês conferem esses valores aí, mas vai dar exatamente igual os obtidos no outro vídeo. Pode parecer que esse método é muito melhor do que o das tensões de nó para esse exercício, mas é porque a gente não resolveu o sistema, né? E aqui ele pede as correntes especificamente. Então é claro que se eu usar um método que me retorna
o resultado em forma de corrente, que eu vou obter mais fácil os resultados. Se ele pedisse tensões, eu ia ter que ficar fazendo um monte de operação entre essas correntes, certo? Então, por isso que aqui saiu um pouquinho melhor, mas como eu disse, alguns exercícios vai ser melhor usar o método das correntes de malha, alguns vai ser o método das tensões de nó. Esse aqui, as equações para as correntes de malha são de fato mais simples, né, do que os das tensões de nó. Mas isso não quer dizer que vai acontecer sempre. Existem exercícios que um é melhor em relação ao outro e vice-versa. Beleza? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.